Bom dia, minhas irmãs queridas, como tem passado? Tudo bem? Então, hoje vamos mais a um vídeo aula da lição 5, né? Estamos estudando a revista da Convenção Batista Fluminense. Hoje a nossa lição vai falar quando a adversidade é gigante. Para isso nós vamos estudar um pouquinho a vida de Davi, do rei Davi, né? Então, vamos orar pedindo a direção de Deus, a sabedoria de Deus, né? Para que Ele possa estar conduzindo essa lição, esse estudo, né? Da maneira mais que lhe agrada. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença, Pai. E primeiramente queremos louvar, engrandecer o Seu santo nome. Muito obrigada, Deus, porque Tu se fazes presente em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelas Tuas bênçãos, e a maior delas, sem soma de dúvidas, é a nossa salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ó Deus, muito obrigada, que possamos ser, Senhor, vasos de honra para Ti, vasos de bênção, vasos que levem a mensagem, Pai, de salvação, as boas novas aos perdidos, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Ó Pai, agora venha, Pai, te peço abençoar, para que eu possa ser de fato instrumento em Tuas mãos, para que Tu possas falar através de mim, Pai. Abençoa essa lição, Senhor, que será falada, que nós estudaremos nesta manhã, Pai. Ó Pai, também trabalhe nos corações de todos, abra-lhes o entendimento, Pai, para que essa palavra ela penetre, né, no coração e fique guardada, Pai, para que possamos estar aplicando todo esse aprendizado de cada semana, Pai, na propagação da Tua palavra, e que possamos também crescer em graça e conhecimento diante de Ti, Senhor, nos fortalecendo e atingindo a maturidade cristã, Senhor, dia após dia. Muito obrigada, agradeço de coração, que possamos ter um ano de 2021 muito abençoado, Pai, na esperança de dias melhores, Senhor. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, minhas queridas, vamos ver agora o alvo da nossa lição, aonde nós queremos chegar com o estudo, né, da lição como um todo. E o nosso alvo será demonstrar que a fé em Deus é a chave para o êxito de vencer qualquer desafio. Esse é o nosso alvo. Vou repetir. Demonstrar que a fé em Deus é a chave para o êxito, para vencermos, né, qualquer desafio. Os propósitos, no sentido cognitivo, no sentido do saber, primeiramente, ao final da lição, do estudo da lição, todos nós deveremos entender que devemos buscar em Deus poder e sabedoria para vencer os gigantes das adversidades, né, que nos chegam por vezes, ok? E agora o alvo, né, o propósito, melhor falando, no sentido do sentir. Ao final do estudo da lição, qual deverá ser o nosso sentimento? É essa a pergunta, né? Será de confiança, porque o propósito é confiar na vitória que vence o mundo, independente do tamanho que possa ter o gigante, né, em nossas vidas, usando assim as armas da coragem e da fé em Deus. Tudo bem? E o último propósito no sentido do agir. A pergunta é, afinal, o que eu devo fazer, né? Conhecer a Deus, buscar conhecer mais e mais, ouvir a sua voz diante das adversidades do dia a dia, usando para isso as armaduras espirituais
descritas em Efésios capítulo 6, do 10 ao 17, né? Que nós vamos ver na lição, mas que nós já bem conhecemos. Muito bem, então vamos como uma introdução, vamos assim dizer, do nosso assunto, que é maravilhoso, né? Qual é mesmo o título? Quando a adversidade é gigante. Bem, a vida nada mais é do que um enfrentamento diário de adversidades, né? Que muitas vezes, vamos assim dizer, parecem gigantes, verdadeiros gigantes, sem solução, né? Que nos amedrontam, não é verdade? E também, muitas vezes, essas adversidades que nós encaramos como verdadeiros gigantes, nos levam a quê? Ao desânimo, ao medo, né? A insegurança, a angústia, a ansiedade. E nos desafiam, né? A um duelo, muitas vezes invencível aos nossos olhos. E que chega, muitas vezes, também a tirar o nosso sono, a nossa alegria de viver, a nossa paz. Não é verdade? Falei alguma coisa que não seja realidade? Sim, muitas vezes a vida nos faz enfrentar essas adversidades e elas não avisam, né? Que vão chegar, nos pegam muitas vezes de surpresa. Mas a Bíblia Sagrada, ela relata diversas histórias que demonstram como nós devemos agir diante desses desafios. Encontramos, por exemplo, no livro de Números, lá no capítulo 13, os espias, né? Que se apavoraram e deram para trás, não foi verdade? Na conquista da terra prometida, pois ali viram gigantes, literalmente falando, né? E viram uma dificuldade enorme. Nós vamos ver que teve 2 espias ali, né? Josué e Caleb, que não agiram dessa forma, mas de uma forma geral eram 12 espias, um de cada tribo de Israel, né? E ali eles viram, né, diante dos olhos deles, né, um enorme desafio. Somente, como eu falei, Caleb e Josué creram nas palavras de Deus. E assim, diante do povo e perante também Moisés, Caleb disse que subiriam e possuiriam em herança, né, aquela terra que havia sido prometida por Deus, porque seguramente prevaleceriam contra ela, ou seja, a terra de Canaã que manava leite e mel. Está lá em Números capítulo 13, versículo 30. Então, outro exemplo que a Bíblia, né, nos relata está em 1 Samuel, capítulo 17, que conta, né, a história do jovem Davi, que não se acovardou diante do tamanho do gigante Golias, não foi verdade? Mas sim, o que ele fez? Ele confiou a sua vida no poder do Senhor dos Exércitos, no poder do Altíssimo. Golias, o que ele fez? Golias zombou, não foi? Ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10. Ele disse assim, é só o início, ele disse: hoje desafio as tropas de Israel. Vejam bem, desafiando assim o próprio Deus de Israel.
Um soldado filisteu considerado um gigante, assim era Golias, por ter, vamos dizer assim, quase 3 metros de altura. Esse era Golias, né? Um soldado acostumado a guerrear, né? A batalhas bélicas, considerado um verdadeiro gigante, porque tinha de altura quase 3 metros. Não é brincadeira, imaginem. E Davi baixinho, né? Pequenininho. Vamos fazer uma comparação com os gigantes dos nossos dias, né? Que nos afligem. E aí? E esses gigantes que teimam, né? Em nos afligir? Também eles fazem o mesmo. Eles nos provocam, apontam as nossas fragilidades e assim esses problemas, entre aspas, esses gigantes, eles tentam nos tornar cada vez mais vulneráveis. Não é verdade? Vamos voltar agora. O gigante Golias, né? O gigante Golias, ele tentava, vamos dizer assim, a cada zombaria que ele fazia, bloquear a percepção que os israelitas tinham de Deus. De igual modo, o gigante, vamos dizer, que nos atingem, nós, eles invadem a nossa mente através de pensamentos, né? Nos fazendo perder essa conexão com Deus que nós temos, né? Essa comunhão, roubando, assim podemos dizer, a nossa paz, a nossa esperança, e se possível fosse a nossa fé também, né? Mas eles nos roubam a nossa paz, dando-nos a sensação de que estamos sozinhos. Davi conheceu que aquele filisteu afrontava ao Deus vivo, ao Deus de Israel, que aquela batalha, ele reconheceu que aquela batalha era espiritual. Por isso, Davi declarou, versículo 45, declarou assim: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Vejam a atitude de Davi, a confiança que ele tinha no Deus vivo. Vou repetir, versículo 45 diz: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. O grande segredo para enfrentar o gigante, portanto, qual é? É manter o foco em Deus, é manter o foco em Deus em meio a muitas outras vozes. E assim agiu Davi contra Golias, né? Com uma funda e algumas poucas pedrinhas, 5 pedrinhas apenas. Na primeira pedrinha que ele atirou, Golias cai no chão morto. Oh, aleluia, né? Nós temos um Deus assim maravilhoso, que não se deixa, né, ser afrontado, né? E nem se deixa ser escarnecido, zombado. Podemos aprender 3 lições importantes aqui, importantíssimas dessa história, né, de Davi que a Bíblia nos relata. A primeira lição que nós podemos aprender é que Davi não se considerou autossuficiente. Ele foi dependente de Deus. Ele se colocou nessa situação, reconhecendo que o Deus de Israel, o Deus vivo, era
poderoso e que poderia derrotar aquele gigante. A segunda lição que aprendemos dessa história de Davi foi que ele, Davi, encorajou o povo, mostrando o quê? Que o Senhor lutaria por eles. E a terceira lição que aprendemos, ele derrotou Golias, não aceitando palavras de derrota, mas provando que havia Deus em Israel. Minhas irmãs, existe Deus, o mesmo Deus de Israel, de Davi, é o mesmo, é o nosso Deus atualmente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vamos nos acovardar também quando chegar um problema do tamanho enorme, né? Que a gente o classifique como um gigante invencível em nossas vidas. Por quê? Porque Deus de Israel está conosco o tempo todo. Não é verdade, minhas irmãs? Então, durante 40 dias, prestem atenção, durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e à tarde e tomou posição. Vocês podem ver isso em 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 16. Compreendemos assim que as adversidades e sofrimentos fazem parte da vida. Não podemos fugir, vamos botar assim, da realidade, mas devemos enfrentá-los de que forma? Com coragem, assim como agiu Davi. Ele não se vitimizou. Prestem bem atenção, ele não se tornou vítima. Eu não vou conseguir, não, em momento nenhum. Muito embora ele reconhecesse, quem? Davi, reconhecesse suas limitações, mas confiou em Deus todo o tempo. Ele não desconfiou do Deus dele todo-poderoso que agiria, né, através da vida dele. O fato, minhas irmãs, de nós conhecermos a Deus não nos impede, né, de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer, né, de passar por adversidades, não é verdade? Não é porque eu sou cristã, né, que o Espírito Santo mora no meu coração que eu estou isenta, então, de problemas? Não. Jesus não falou? No mundo tereis aflições, no mundo tereis adversidade, mas tem de bom ânimo, né? Nós temos que lembrar o tempo todo quem é o nosso Deus. Mas o que nós devemos fazer então? Nós devemos lembrar que Deus está conosco 24 horas do dia, ou seja, o tempo todo. Aleluia! Por isso é preciso o quê? Confiar nele, confiar em Deus. O que diz 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5? Diz assim, prestem bem atenção às palavras de 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós não cremos que Jesus é o Filho de Deus? Então nós vamos vencer o mundo, porque Deus está conosco, Ele há de nos dar sabedoria, Ele há de batalhar por nós, Ele há de estar à frente das batalhas. Vamos entregar os problemas que nos chegarem, né, no altar de Deus e confiar, esperar. Agora, fazer sempre a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance, orando, né, com súplicas a Deus, para que Ele possa estar, então, agindo, né, através de nós e por nós. Tudo bem? Até aí?
Segundo Efésios, agora capítulo 6, versículo 16, diz assim: a fé é o nosso escudo espiritual e faz parte de quê? Da armadura de Deus, com a qual nós devemos nos revestir para vencer os ataques do inimigo de nossa alma. Não é isso que é ensinado? Nós temos sempre que estar revestidos da armadura de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, né, aplicando uma linguagem militar, né, lá em Efésios 6, do 14 a 16, ele lembra que a vida cristã, ela está envolvida numa verdadeira batalha espiritual. E a fé, né? E a fé é o nosso escudo espiritual, com o qual serão detidos todos os dardos inflamados do maligno, que são quais? As tentações lançadas, né? Pelo inimigo na vida dos filhos de Deus, porque o foco do inimigo é sempre de uma preferência maior, né? Porque ele diz, bom, os outros já são meus mesmo, mas agora os filhos de Deus, eu vou tentar ver se eu consigo desviar alguns. Então, na vida dos filhos de Deus, ele joga dardos inflamados contra a nossa vida, mas o nosso escudo espiritual, que é a nossa fé, tem que estar ali firme, né? Davi, o jovem pastor de ovelhas, conhecia naturalmente os perigos do campo, pois estava o quê? Acostumado a enfrentar ocasionalmente ursos e leões, né? Para proteger o seu rebanho, né? Davi, portanto, ele conhecia Deus e era conhecido por ele, por Deus, e isso bastava para ele. Por isso, diante daquele homem, né, tão grande em estatura, quantos metros mesmo? 3 metros, mesmo sem ser soldado de Israel, Davi estava o quê? Pronto para enfrentar Golias. Conhecer a Deus é o mais importante, né? Ou é o primeiro passo para enfrentar as adversidades do dia a dia, sendo necessário o quê? Para enfrentá-las e vencê-las? O uso das armas espirituais, né? Conforme eu já falei. Em Efésios, capítulo 6, do 13 a 17, encontramos o quê? A armadura completa de Deus, com a qual devemos nos revestir, usando, por exemplo, o cinto da verdade, Jesus é a nossa verdade, né? A couraça da justiça, com os pés, né, calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé e usando o capacete da salvação e a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. E mais, a gente tem que lembrar que isso também é importante. E mais, orando e suplicando e vigiando também, orando, suplicando e vigiando com perseverança por nós mesmos e pelos irmãos. Não é assim, meus irmãos? Orando uns pelos outros. E nós vamos o quê? Caminhando, né? Naquele caminho estreito, né? A porta foi apertada e o caminho é estreito. Vamos orando, vamos suplicando, vamos... Às vezes a gente até tropeça, né? Em alguma dificuldade, uma pedrinha no caminho. Mas se nós cairmos, lembrem-se, para onde nós temos que olhar? Para o alto, de onde virá o nosso
socorro, porque o Deus nosso é o Deus bem presente nas horas da angústia. Não se esqueçam nunca disso. E assim Davi sempre se lembrou, né? E assim Davi sempre fez. Pois conforme sabemos, e é sempre bom lembrar, né, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim espiritual. Se é espiritual, nós temos que estar o quê? Seguros na mão de Deus, né? Crendo que Ele vai batalhar as nossas batalhas, né? E que assim nós vamos vencer. Aleluia! E de que forma nós vamos, né, fazer isso? Tendo fé. Esse é o nosso escudo, tendo fé. O nosso escudo vai impedir que os dardos inflamados do maligno nos atinjam. Ou se tentarem bater na gente, Deus irá à frente, irá nos ajudar, né? Muito bem, quando nos concentramos nos gigantes, olhando para o seu tamanho, imagina se Davi olhasse para Golias no sentido literal, na altura dele, no tamanho que ele tinha, hein? Então, quando nós, vamos dizer assim, nos concentramos, né, no gigante, ou seja, olhando para o seu tamanho, seria o mesmo que o tamanho do nosso problema, nós tropeçamos e caímos, como aconteceu com os 10 espias, que eu falei lá no início, em Números capítulo 13, tá lembrados? Eles não creram que eles pudessem dominar a terra que havia sido prometida por Deus. Faltou-lhes fé, crerem no poder de Deus, né? Muito bem, ao invés de olharmos para o tamanho do problema, do tamanho do gigante, nós devemos ser como Davi foi, mantendo o foco sempre em Deus, que é maior que qualquer problema, por maior que ele possa ser. Como diz a famosa frase de autoria desconhecido, o autor é desconhecido. Vocês já devem ter lido, né? Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho de seu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu até me emociono, né? Vamos então à conclusão, né, desse vídeo aula. Conclusão é o seguinte: mantenha sempre o foco no autor da nossa fé. Quem é o autor da nossa fé? Jesus. Hebreus, capítulo 12, os 2 primeiros versículos. A Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Romanos 10, 17. Persistamos, irmãos, em conhecer a Deus através de quê? Da oração e do estudo da palavra. Vamos nos debruçar, buscando poder e sabedoria vindos de Deus para vencer os problemas, ou seja, os gigantes que se levantam e investem contra nós, não importando o seu tamanho. Não vamos olhar para o tamanho do nosso gigante, do nosso problema. Vamos olhar para o tamanho do nosso Deus. Vamos lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Não há impossível para nosso Deus, né? Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Nunca, prestem bem atenção agora, ainda na conclusão, nunca deixe o medo vencer você, nem pensamentos autodestrutivos e pessimistas, né? Desanimarem você. Ah, você não é capaz, você é fraco, agora não tem mais jeito, nada disso.
o Senhor dos Exércitos, lembre-se disso, o Senhor dos Exércitos sempre está conosco. Lá o Salmo 46 não diz isso? E Ele nos dará a vitória, assim como deu a Davi. Minhas queridas irmãs, o segredo é sempre nos mantermos juntinhos com Deus, né? Apegados a Ele, né? Orando todos os dias, se possível várias vezes ao dia, meditando em Sua palavra. A palavra de Deus diz: meditem na palavra dia e noite, ou seja, o tempo todo que nós pudermos. Se nós estivermos fazendo alguma tarefa, vamos meditar, né? Às vezes eu estou lá, me flagro lavando uma louça, alguma coisa, me lembrando de um salmo ou cantarolando, né? Para o Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Esse é o nosso Deus que nos amou tanto, nos amou desde o princípio, né? Quando Ele nos formou, Ele nos amou. Nós somos os únicos feitos à sua imagem e semelhança. Puxa, minhas irmãs, como eu me emociono quando me lembro, né, que nós temos um Deus incrível, lindo, como diz o nosso pastor, e maior do que qualquer problema. Que esse Deus todo-poderoso, amoroso, possa abençoar a vida de cada um que está ouvindo este vídeo aula e a sua família aqui representada. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo aula. Um beijo grande para as irmãs, para os irmãos.